Fundação Logosófica, em prol da superação humana. A quarta colocada é pedagoga no ensino fundamental da Escola Municipal Antônio Rubens Costa de Lara, em Praia Grande, São Paulo. Convidamos a professora Juliana Coelho Braga de Oliveira. Logo que eu comecei a leitura, né, eu tive um pouco de dificuldade, achei o livro um pouquinho truncado, mas aos poucos a leitura foi tomando um ritmo e eu fui começando a compreender. E aí o que me chamou mais atenção, na verdade, é essa questão de como a gente estuda, né, e conhece todas as coisas ao nosso redor. Então, quantos conhecimentos a gente tem sobre astronomia, que é inclusive um assunto que eu gosto muito, ou mesmo sobre o fundo do mar, e às vezes a gente não para pensar em se conhecer, né, em olhar para si. E isso para mim foi muito importante, assim, foi um acordar mesmo, um despertar, sabe? E aí, também levando isso para a sala de aula com as crianças, né? Quando a gente começa a se escutar, quando a gente começa a se aproximar de si mesmo, porque muitas vezes a gente não faz isso, de alguma forma as coisas mudam, as coisas se transformam. Para mim foi isso. Obrigada. O título da minha redação é Duas Meninas Logosóficas. Talvez o dia mais assustador da minha carreira como professora tenha sido aquele em que uma aluna do 5º ano me perguntou: professora, o que é o Brasil? Não era uma pergunta metafórica sobre a identidade da nação em que vivemos. Era uma dúvida simples e sincera sobre o que é esse tal Brasil que de tempos em tempos alguém mencionava. Era uma menina da 3ª zona de Praia Grande, mostrando que uma sequência de professores cansados, pais ausentes e governos desinteressados tiraram dela qualquer chance de ter uma mínima compreensão de mundo. Nesse dia, eu chorei. Sim, porque vi o abismo em que se encontrava a situação da educação pública brasileira. Mais do que isso, chorei porque vi o abismo em que se encontrava a nossa sociedade, tão desigual, mas tão acomodada. Uma sociedade que se crê pronta, melhor que as suas antecessoras, definitiva, mas que, como tantas vezes a história já mostrou, decai, tropeçando em seu próprio ego. Aquela pergunta não mostrava só a ignorância da menina, mostrava a ignorância da humanidade. Chorei também por mim, que não era diferente dessa sociedade. Era parte dela, com vergonha digo. Era até mesmo um expoente dela. Afinal, também cultivava em mim a arrogância de me crer intelectual e pronta. Se a sociedade havia falhado com aquela aluna, eu havia falhado com aquela aluna. Todas as minhas tentativas conteudistas foram em vão, e eu ainda não entendi o porquê. Um cartaz na escola alertava sobre a existência deste concurso. O cartaz me levou ao site, o site me levou ao livro, o livro me levou a mim mesma. Não em um sentido raso, como que estamos acostumados, nos qualificando mais por nossos títulos do que pela nossa verdadeira essência. O livro me conectou com uma parte esquecida, ouso dizer, desconhecida de mim. Me emocionei quando percebi que os pensamentos são definitivos na minha maneira de agir, mas inefetivos se não forem utilizados de forma harmônica com os anseios da minha alma, com metodologia e eficiência. As aulas de reforço viraram momentos de integração entre mim e aquela menina. Passei a vê-la não como um vasilhame de informações, mas como um ser humano a ser compreendido. Antes de trabalhar perguntas do tipo: quais são as capitais do Brasil?, trabalhei suas conjecturas acerca de si própria. A menina, como se tivesse sido regada de sua autoconsciência, floresceu. Sua percepção para o mundo se abriu como uma planta que desabrocha as flores coloridas que sempre estiveram lá, escondidas na forma de potência. Ela se abriu para si e para a vida. É assim que funciona a ciência logosófica, tocando primeiro o ser no âmago,
desenevoando nossas mais ancestrais possibilidades, despertando-nos para a verdade, para que depois possamos agir sobre o mundo. Se aquela menina, hoje uma das melhores da sua turma, não bastasse como prova definitiva do método, eu teria uma segunda prova, uma outra menina. Eu mesma, que atingi um novo nível de superação. Hoje não me considero apenas uma profissional melhor, mas um ser humano melhor. Hoje só posso agradecer o dia em que aquele cartaz me levou ao site, e que o site me levou ao livro, e que o livro me levou a mim mesma. Essa redação é o meu primeiro agradecimento. Espero que ela chegue às pessoas para tocá-las da forma como eu fui tocada, ainda que seja apenas uma história singela sobre duas meninas logosóficas.